Olá, alunos, bem-vindos de novo. Vamos hoje tratar sobre o contrato de trabalho e as relações de trabalho. Antes de mais nada, a gente precisa fazer uma diferenciação entre relação de trabalho e relação de emprego. A relação de trabalho, ela diz respeito a qualquer vínculo jurídico por meio do qual uma pessoa natural executa uma obra ou um serviço para outrem mediante o pagamento de uma contraprestação. Vejam só, a relação de trabalho é algo bem mais amplo. A relação de emprego é apenas uma das espécies de relação de trabalho. Nós temos diversas espécies de relação de trabalho. Vamos começar estudando a primeira e mais importante delas, que é justamente a relação de emprego. Os artigos 2º e 3º da CLT nos trazem os requisitos para que a gente tenha uma relação de emprego. A relação de emprego, ela existe quando existe uma pessoa física prestando o serviço. Não pode ser prestado por uma pessoa jurídica para que a gente tenha relação de emprego. Além disso, a CLT exige o requisito da pessoalidade, ou seja, o empregado ele não pode se fazer substituir por outra pessoa. Ele não pode faltar hoje o trabalho e mandar outra pessoa no seu lugar. Também como requisito, nós temos a não eventualidade, ou seja, esse serviço tem que ser prestado por essa pessoa física pessoalmente de maneira habitual, não eventual. Tem que ser aquela coisa que se faz todo dia ou com uma frequência que se sabe qual seja. Outro requisito e muito importante é o da onerosidade. É o dever de prestar o serviço e o direito de receber a remuneração ou contraprestação. Toda a relação de emprego está pautada na onerosidade. O empregador quer o serviço, o empregado presta o serviço, em troca recebe o seu salário, a sua remuneração, que a gente chama de contraprestação pelo serviço prestado. É requisito também da relação de emprego a subordinação. Essa subordinação ela é uma subordinação jurídica. É o dever que tem o empregado de obedecer às ordens do empregador. Não é uma subordinação econômica. Pode acontecer do empregado, inclusive, ser mais rico, ter mais condição financeira que o seu empregador. Exemplo clássico disso é dos jogadores de futebol. Seus empresários, via de regra, não têm o poder aquisitivo que o próprio jogador tem, mas não deixa de existir subordinação. Nós temos ainda também como requisito a questão da alteridade. A alteridade, ela diz respeito aos riscos da atividade econômica, aos riscos que existem nessa relação. Esses riscos, eles pertencem única e exclusivamente ao empregador. Independentemente da empresa vir ou não a dar lucro, o salário do empregado precisa estar garantido, porque os riscos do negócio pertencem apenas ao empregador e não ao empregado. Além da relação de emprego, nós temos também um outro tipo de relação de trabalho, denominada relação de trabalho autônoma. Nesse tipo de relação, não existe dependência ou subordinação jurídica entre o prestador do serviço e o respectivo tomador. O autônomo, ele presta o serviço ou a obra a uma ou mais pessoas com a habitualidade e profissionalismo, atuando por conta própria e assumindo os riscos da atividade desenvolvida. É o famoso autônomo. Vocês já com certeza conhecem alguém que exerce esse tipo de relação de trabalho. Aqui a gente não tem dependência, ninguém é patrão desse trabalhador. É o pintor que vai lá na sua casa e presta o serviço de pintar a parede da sua casa. É o eletricista que vai lá e faz algum conserto. Ele próprio responde pelos riscos de sua atividade. Não existe isso de carteira assinada, de dependência. O tomador do serviço, no nosso exemplo, vocês que pegam o serviço do pintor, do eletricista, não respondem pelos débitos trabalhistas e pela segurança desse trabalhador. Nós temos ainda um outro tipo de relação de trabalho, que é a relação de trabalho do avulso. Essa relação de trabalho ela está disciplinada na Lei 8.630 de 93.
ela tem algumas peculiaridades. Primeiramente, ela envolve 3 atores sociais. Nós temos o órgão gestor de mão de obra, chamado de órgão, que é o órgão responsável pelo gerenciamento e escalação de pessoal avulso na carga e descarga de navios. Nós temos o operador portuário, que é o representante do armador do porto. E temos, por fim, o trabalhador portuário avulso, que é aquele que efetivamente exerce a atividade no porto. É o estivador, o conferente, o vigia, o portuário, o arrumador, o trabalhador de bloco. Esses trabalhadores avulsos, a Constituição lhes garante os mesmos direitos dos demais trabalhadores, lá no artigo 7º, 34 da Constituição. Entretanto, não existe vínculo permanente entre o avulso e o tomador do serviço. O avulso, ele mantém uma relação de trabalho no porto organizado, mas ele não tem vínculo de emprego, carteira assinada com o órgão gestor de mão de obra, nem com o operador portuário. Nós temos ainda uma outra relação de trabalho, denominada relação de trabalho eventual. Nessa relação, o trabalho é realizado em caráter esporádico, eventual, como o próprio nome diz, temporário, de curta duração, em regra não relacionado com a atividade fim da empresa e não há qualquer espécie de continuidade na prestação do serviço. Não existe uma habitualidade, nenhuma profissionalidade por parte desse trabalhador. Ele não é o autônomo que é pintor, que é eletricista. Ele faz, às vezes, um bico como eletricista, como pintor. Ele não tem uma profissão definida. E ele vai trabalhar de maneira esporádica. Hoje ele é ajudante de pedreiro, amanhã ele é pintor, depois da manhã ele é eletricista. É aquela pessoa que entende de tudo um pouco, mas não tem vínculo, não tem carteira assinada com ninguém. É o trabalhador eventual. Vamos agora falar sobre os contratos de trabalho. Contrato individual de trabalho é que vai ser o nosso objeto. Contrato individual de trabalho é aquele acordo de vontade, seja tácito ou seja expresso, pelo qual uma pessoa física, denominada empregado, compromete-se, mediante o pagamento de uma contraprestação salarial, a prestar trabalho não eventual e subordinado em proveito de outra pessoa. Essa outra pessoa, o empregador, pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. O empregado é que precisa necessariamente ser uma pessoa física, como a gente já falou quando tratamos na aula passada sobre o conceito de empregado. A natureza jurídica do contrato individual de trabalho também existe uma divergência doutrinária, mas hoje prevalece a teoria neocontratualista. O contrato de trabalho ele tem sim natureza contratual e de direito privado. O Estado ele intervém apenas para regular e normatizar algumas condições básicas com o objetivo de resguardar os direitos mínimos do trabalhador. Para eu ter um contrato individual de trabalho, eu preciso obedecer a alguns requisitos. O primeiro deles é o agente ser capaz. Eu só posso celebrar contrato de trabalho com alguém que tem capacidade para isso. Por isso que eu não posso ter como empregado uma criança, uma pessoa que tem uma deficiência mental, porque são pessoas ditas incapazes. O objeto do contrato de trabalho ele precisa ser lícito, possível, determinado ou pelo menos determinável. Ou seja, eu preciso que o objeto em torno do qual existe esse contrato não seja ilegal, precisa ser lícito. Eu não posso ter um contrato de trabalho em torno de algo que a lei veda, que a lei proíbe. Além disso, a forma ela tem que estar prescrita ou não defesa em lei. Ou seja, a lei nem sempre estabelece que um contrato tem que ser realizado por forma escrita, por exemplo. Mas se ela estabelecer, esse contrato tem que ser escrito. E também não pode estar proibido na lei essa forma contratual. Nós temos como sujeito no contrato de trabalho o empregado de um lado, o empregador do outro. Vamos estudar a figura do empregado. O empregado está previsto no artigo 3º da CLT. CLT traz o conceito de empregado urbano. A gente já tratou desse conceito na aula passada.
é toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste, mediante salário. O empregado rural, ele tem previsão em lei específica, a Lei 5.889 de 73. Para ser considerado rural, a gente tem que observar a atividade exercida pelo empregador. Se o empregador exerce atividade rural, seu empregado será empregado rural. Existem várias outras formas de se trabalhar como empregado. Vamos ver a primeira delas, que é o empregado em domicílio. No trabalho em domicílio, o serviço ele é realizado na residência do próprio obreiro, mas o empregador controla essa atividade pela quantidade de serviço realizado e pela qualidade dessa produção. No trabalho em domicílio, a gente pode ter a participação dos familiares, já que ele trabalha em casa, ele pode ter a ajuda da sua esposa e de seus filhos na execução daquela atividade. Entretanto, o contrato é só com ele. Tem direito a, no mínimo, um salário mínimo de remuneração, ainda que a produção não alcance tal valor. A vantagem do trabalho em domicílio é que a gente tem a redução de custo com transporte, com vestuário, com alimentação, já que ele trabalha na própria casa dele. O empregado passa a ter um contato maior com sua família, ele tem disponibilidade de horário, porque ele tem que fazer aquele serviço, não importa o horário em que ele vai realizá-lo. Entretanto, traz algumas desvantagens. Dificulta a socialização desse empregador, desse trabalhador e, consequentemente, a união com os demais trabalhadores da mesma classe em busca de melhores condições de trabalho. Outra figura que nós temos é a do aprendiz. O aprendiz é aquela pessoa com idade entre 14 e 24 anos. Se ele for portador de necessidade especial, não existe limite máximo. Que firmará um contrato de no máximo 2 anos de duração com o empregador, que se obriga a propiciar ao trabalhador o aprendizado técnico, profissional e metódico. O aprendiz, gente, ele precisa estar inscrito em um curso ou programa de aprendizagem que seja compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. Ele vai trabalhar para aprender, por isso o nome aprendiz. Nós temos ainda a figura do doméstico. Esse todos vocês conhecem com certeza. Ele não está regido na CLT, e sim na Lei 5.859 de 72. O empregado doméstico é aquele que presta serviço de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas. Ele tem que trabalhar para a família, mas o seu trabalho não pode visar lucro para aquela família. Normalmente é uma mulher quem presta esse tipo de serviço, que vai fazer a comida da família, que vai limpar a casa, que vai cuidar dos filhos. Essa é a figura do empregado doméstico. Nós temos ainda o empregado rural. Ainda que realizado o serviço em perímetro urbano, se o empregador exercer atividade agroeconômica, exploração agrícola, pecuária, extrativista ou agroindustrial, o obreiro será rural. O rural ele é regulamentado pela Lei 5.889 de 73, como a gente falou agora há pouco, mas ele tem direito aos mesmos direitos que os urbanos. Por fim, nós temos a figura do empregado público. O empregado público é aquele que foi aprovado em concurso público, mas ele não é estatutário. O próprio edital diz que ele vai ser regido pela CLT. Esse é o empregado público. O temporário é uma figura peculiar. Ele é regido pela Lei 6.019 de 74. É aquele trabalhador que é pessoa física, contratado por uma empresa de trabalho temporário para prestar serviços a um tomador de serviços ou cliente de seu empregador, com a finalidade de atender uma necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a um acréscimo extraordinário de serviço. Esse tipo de trabalho ele não pode ultrapassar 3 meses de duração. É muito comum a contratação de temporário em época de Natal, em época de Páscoa, quando a gente tem um aumento na demanda e aí o que requer mais trabalhadores só para aquele período. As empresas, então, fazem uso do trabalhador temporário. O outro sujeito do contrato de trabalho é o empregador. Ele está previsto no artigo 2º da CLT.
Empregador é a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Nós temos a figura também do grupo econômico previsto no parágrafo 2º desse mesmo artigo. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas. O grupo econômico é quando a gente tem várias empresas formando um único grupo. Esse grupo também responde como empregador. Hoje era o que a gente tinha para tratar na nossa segunda aula.